Porque em Atos capítulo 16, Paulo e Silas saem. E a Bíblia diz que eles caminham para ir adorar na beira de um rio. Eles caminham para um lugar de adoração, onde eles iriam ministrar ao Senhor, falar com o Senhor, afastados de todo mundo. Mas então, no meio do caminho, eles expulsam os demônios de uma menina. E por conta disso, eles vão parar na prisão. Eles acabam presos. São chicoteados em praça pública. São envergonhados. E depois eles são colocados em uma masmorra onde seus pés e mãos são presos. E quando os pés e mãos deles são presos, eles ficam ali. E a Bíblia diz que perto da meia-noite, eles se propuseram a terminar o que eles saíram de casa para fazer. Eles saíram de casa para adorar. As circunstâncias mudaram. A geografia mudou. Quando a gente fala de circunstância mudar, é mudar drasticamente. Imagina se sair de casa para adoração e você acaba preso, você acaba amarrado, você acaba chicoteado, despido em praça pública. Era uma circunstância que mudou drasticamente. Mas eles não ousaram terminar aquele dia sem fazer o que eles saíram de casa para fazer. Eles não ousaram terminar aquele dia sem ter um tempo de adoração com Deus. Eu falava aqui nesse instante sobre dízimos e ofertas, sobre fazermos isso, sobre o entendimento de que tudo é de Deus, que tudo é para Deus. E precisamos fazer isso também quando o assunto é a nossa adoração. A nossa adoração, por vezes, ela tem estado contaminada, comprometida com tantas coisas. Se as circunstâncias não são favoráveis, a gente não adora. Se quem está dirigindo a adoração não é alguém que eu me bato muito, a gente não adora. Ah, porque se o louvor não é um louvor que eu gosto, eu não adoro. É porque se aconteceu alguma coisa no meu dia que eu não gostei, hoje eu não adoro. Eles perto da meia-noite, imagina os dois se olhando, dizendo: olha, a gente sai de casa para adorar, o dia vai acabar daqui a pouco, a gente precisa adorar. E eles começam a entoar louvores a Deus. Eles começam a cantar hinos ao Senhor. Eu não sei qual hino eles cantaram naquele dia, mas a Bíblia registra uma única composição de Paulo, que está em Romanos 11, versículos do 33 ao 36. E se Paulo foi capaz de fazer aquele hino de Romanos 11 que a gente canta até hoje, que é porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Se aquela é a composição registrada, eu imagino que havia outros. Então eu consigo imaginar eles no fundo de uma prisão, amarrados, chicoteados para a causa de Jesus. Deveriam estar completamente revoltados, mas eles estão de lá cantando: a Ele a glória, a Ele a glória, para todos sempre, amém. É nesse cenário que a prisão se abala. É nesse cenário porque a Bíblia diz que havia um silêncio dentro da prisão. Os presos o escutavam. E de repente começa a tremer tudo. Porque do fundo de um calabouço, alguém resolve adorar. Ele não usa aquela adoração para fugir. Imagina que tremeu tudo. A Bíblia diz que todas as estruturas da prisão se abalou, de modo que o carcereiro tinha certeza que todos fugiram. E Paulo não só não fugiu, como ele garantiu que ninguém fugisse. Ele fica, ele se sustenta, ele mantém os outros. Por quê? Porque a adoração ou as consequências da adoração não pode ser usado para o meu benefício particular. Esse é o ponto que a gente precisa entender. E está aqui a diferencial de uma adoração que abala estrutura de prisão. Oh, eu adorei, as portas se abriram, o que eu vou fazer? Eu vou fugir. Não. Se é fruto de adoração, eu não posso trazer isso para meu benefício. Se é fruto de adoração, eu não posso trazer isso para a minha particularidade.
ele permanece ali. Por quê? Porque quem fez foi Deus. Mas Deus abriu a porta, mas Deus não mandou ele sair. Não é porque a porta está aberta que eu tenho que ir. Não é porque a porta está aberta que eu tenho que caminhar. Deus abalou as estruturas da prisão. Lá você vai ver outra passagem que Pedro, o Senhor arranca as correntes, abre os portões e fala com Pedro, vai. Mas nesse dia Deus não falou com Paulo para ir, apenas as portas foram abertas. Aqui está um segredo que muitas vezes a gente quebra a cara. Por quê? Porque se a porta está aberta, eu entendo que é uma direção de Deus. E nem sempre. Às vezes a porta foi aberta justamente para Deus ser glorificado pelo fato de eu não passar nela. Porque é o fato de Paulo permanecer ali, que aquele carcereiro não se mata. É o fato de Paulo permanecer ali, que ele ouve a palavra de Deus e leva Paulo para pregar para a sua família. É o fato de Paulo permanecer ali, que uma família inteira foi batizada naquela madrugada. E pela manhã o Senhor dá a carta de vitória e de soltura para Paulo e diz, agora você pode ir. Então ele sai de casa para adorar, a circunstância muda, mas ele adora do mesmo jeito. E quando ele adora do mesmo jeito, as prisões se abalam, as portas se abrem, mas o Senhor não manda sair. E se o Senhor não liberou uma palavra de saída, ele não sai. Às vezes a gente aproveita-se do silêncio de Deus para tomar decisões. E quando Deus ainda não falou, é porque talvez apenas não é o momento ainda de nos decidirmos. Não é o momento ainda de fazermos alguma coisa. Então a permanência dele glorifica a Deus. A permanência dele gera salvação. Porque mesmo com os portões abertos, ele não usa da adoração para o seu próprio benefício. A gente precisa buscar de Deus essa unção que é capaz de abalar prisões. Buscar de Deus essa unção que se move enquanto adoramos, enquanto ministramos, enquanto pregamos, enquanto louvamos. Buscar de Deus essa unção que se move. Às vezes a gente está muito apegado aos nossos dons e talentos. E o que é o dom? É uma lâmpada, é algo que faz com que as pessoas me vejam. Eu olho para a parábola das 10 virgens, permita-me migrar no texto, mesmo em um tempo tão curto. E você tem 10 virgens, 5 loucas, 5 prudentes. Mas o legal ali é que as 10 têm lâmpadas. As 10 têm lamparinas. Se a lâmpada é o que me faz ser visto, ou o que clareia também meu caminho, porque o dom ele abre portas. Ele não só me faz ser visto, mas ele abre portas. Então se eu levar as lâmpadas para esse lado, dos meus dons, dos talentos, daquilo que faz as pessoas me verem, que abre portas, abre caminhos para mim também, todos tinham. Há uma aplicação ministerial da parábola das 10 virgens voltada aos 5 ministérios, onde se apresenta a aplicabilidade de ministros bons e ministros que se perderam no caminho. Ambos têm lâmpada, ambos são vistos. O diferencial não é a lâmpada. O diferencial não é o sono, porque a Bíblia diz que as 10 dormiram. As 10 dormiram. Mesmo as prudentes dormiram. O que fez a diferença? O azeite. É possível ter lâmpada sem azeite. A Bíblia fala que as loucas pegaram suas lâmpadas e foram. Atente a isso. Ela pega a sua lâmpada e vai. Ela não confere nem se tem azeite suficiente para a lâmpada. Está acesa, eu estou indo. As prudentes, enchendo as suas lâmpadas, pegaram azeite de reserva. Então o diferencial não é o sono. Todas dormem. Em algum momento todos nós fraquejamos. O diferencial não é a lâmpada, não é o dom, não é o talento, não é o que me faz ser visto ou que abre portas para mim, porque isso até as pessoas do mundo têm. O que diferencia alguém que louva e a prisão é abalada, e alguém que vai louvar e às vezes vai continuar na mesma prisão, é o azeite. O que diferencia eu ministrar aqui na frente e ser uma mensagem bonita, eu ministrar aqui na frente e ser uma mensagem que mude a sua vida, não é a lâmpada, não é o dom, não é o conteúdo da mensagem, irmãos. Falar bonito não é sinal de que eu sou
cheio de Deus, políticos fazem isso de uma maneira maravilhosa. Quer ver alguém falar bonito? Vá no tribunal e assista um bom advogado. A diferença está no azeite. A diferença está na unção. E quando a gente entender isso, a gente vai preocupar menos com a lâmpada e mais com o pote de reserva de azeite. E a gente entender que o evangelho é simples. Porque o evangelho não é o palco. O evangelho é o quanto de azeite eu carrego comigo na aljava para quando precisar. A simplicidade do evangelho de alguém que simplesmente pega a sua lâmpada, mas ele teve reserva, ele buscou de Deus, ele clamou, ele orou, e ele disse: Senhor, eu estou levando unção comigo. Eu estou levando unção aqui. Eu quero tocar pessoas, elas serem tocadas pelo Senhor. Eu quero falar com pessoas, elas ouvirem a tua voz. Deus, eu quero chegar perto de pessoas e elas sentirem a tua presença. Mas o meu dom não faz isso. Meus talentos não faz isso. As minhas capacidades não faz isso. O que gera mudança é a unção que um dia Deus te deu, mas que você precisa manter isso. E como eu mantenho isso, pastor? É uma vida de adoração, que adora na praça, que adora no templo, mas que adora no fundo de uma prisão. Como eu mantenho isso? Eu entendendo que eu vou adorar porque Deus é. E se eu adoro por quem Ele é, eu tenho que adorar sorrindo, eu tenho que adorar chorando. Como eu mantenho isso? Eu adorando porque Ele é digno. E se é Ele que é digno, não tem a ver comigo. Eu vou ter que adorar mesmo quando eu não quiser. Ah, mas é isso, eu não quero. Eu vou dar para Deus uma coisa que eu não quero. Então Deus não vai receber. De fato não vai. Então se Deus não vai receber, se eu der não querendo, então o que eu devo fazer? Não adorar? Não, eu devo converter meu coração. É diferente. Às vezes a gente prega isso e fala assim: irmãos, olha, o seu serviço precisa refletir seu coração. Se você fizer o seu serviço sem seu coração estar nele, Deus não vai receber. Aí no outro dia os irmãos procuram e falam assim: me tira desse cara do serviço. Eu devo parar o serviço? Não, eu devo converter meu coração. E voltar para o joelho e dizer: Deus, minha botija de azeite está vazia. Minha botija de azeite está vazia. Minha botija de azeite está vazia. Pastor Luciano Subirá, ele conta o testemunho de quando ele era bem mais novo. E ele fala que foi tirar umas férias e agendou. Curtia de dia, pregava de noite, assim, uma oferta aqui, outra ali, ia pagando as férias. E ele fala que fez isso quase uma semana e o plano era inteirar quase um mês. E lá para o 5º, 6º dia, ele foi acometido de uma dor absurda. O corpo dele não tinha força para nada. E ele arriou, e ele ficou ali mal, ligou para o pastor, e o pastor naquele desespero, tenta vir, toma um remédio. E ele tomou uns remédios, e lá para 6h30, 7 horas, ele foi melhorando, e ele foi se arrumar e disse: eu vou, porque eu tenho que honrar o compromisso. E o Senhor falou com ele: você não vai. Porque isso não é físico, isso é desgaste espiritual. Você está no altar a semana toda, dando, mas durante o dia você não reabastece. Você veio tirar férias, você não está orando, não está lendo a Bíblia, não está jejuando, não está buscando, mas quer continuar no altar ministrando como se nada tivesse acontecendo. E você não entende que isso é uma batalha espiritual. Quando a gente está aqui ministrando, a gente está guerreando com demônios que está oprimindo vida de casais, que está oprimindo vida de gente que quer se matar, gente que quer desistir, gente que quer divorciar, mas que depois de uma palavra tem sua vida mudada. Isso é espiritual. Isso não tem a ver com a minha capacidade de fazer esboços, porque se tivesse hoje de manhã eu não fiz. É sobre o mundo espiritual. E eu preciso ter azeite de reserva. Eu preciso estar reabastecido. Ou cada vez que eu ministrar ao Senhor, eu vou entrar em guerras que eu não consigo vencer. Eu vou entrar em batalhas psicológicas. Eu vou entrar em batalhas na minha casa. Eu vou entrar em batalhas financeiras. Eu vou entrar em batalhas no mundo espiritual que eu não estou pronto. Por quê? Porque me falta espada, não. Me falta azeite. No mundo espiritual eu não venço com a minha espada. No mundo espiritual eu venço com a minha unção.
respeita talento, o inferno respeita unção. O inferno não respeita meus dons, ele respeita o quanto de Deus tem na minha vida. E se tiver pouco de Deus na minha vida, o inferno não me teme. Isso é muito sério. Porque às vezes a gente está tentando servir a Deus só com talento. Está tentando fazer para Deus só com as nossas lâmpadas. Só que não é o noivo que vem gritando, eu estou indo. A Bíblia diz que Deus está levantando alguém na frente para gritar, aí vem o noivo. Toda vez que a gente chega aqui, Deus usa alguém para dizer, o Senhor está vindo. Está chegando a hora dele encontrar com você. Está chegando a hora dele ter um encontro com você. Às vezes não é só sobre arrebatamento, não é só sobre te levar. É o dia que ele vai chegar e pede algumas prestações de conta enquanto ainda estamos aqui na terra, para que faça um ajuste de rota, um alinhamento. E a gente está perdido. Eu sei pregar com unção e sei pregar sem, mas o resultado não é o mesmo. Eu sei cantar com unção e sei cantar sem, mas o resultado não é o mesmo. Eu sei pastorear com unção e sei pastorear sem, mas o resultado não é o mesmo. Porque não é sobre o que eu sei fazer, é sobre o que ele me usa para fazer. É sobre o quanto dele eu tenho enquanto faço. Então nessa manhã de consagração, eu quero te convidar a orar por azeite. O erro daquelas moças imprudentes foi tentar sair para comprar. É o erro de toda virgem louca, é achar que pode comprar azeite. Só que azeite do céu a gente não acha em venda. Azeite do céu você tem que comprar azeitona e espremê-la. Você produz. E é na prensa. Todas as vezes que a gente começa a orar dizendo, Deus, me dá mais unção, você tem que se preparar para algumas prensas. Porque o azeite só é extraído quando as azeitonas de Deus é colocada na prensa. O Senhor esmaga. E a gente diz, o céu está acabando comigo. E Deus está dizendo, eu só estou te mostrando o que você é feito. Você já comprou um pacotinho de azeitona no mercado? Deve custar o quê? Uns 5, 6 reais, umas 50 gramas? É assim? Já tentou comprar meio litro de azeite de oliva? Já viu quanto está custando? Não é esse misturado com óleo, não. Deixa eu contar um segredo. Mesmo extra virgem aqui no Brasil é autorizado a ter mais ou menos 40% de óleo de soja. Então mesmo extra virgem brasileiro tem óleo de soja. E ainda é caro. Tenta comprar um puro. Então a azeitona está custando o quê? 6 reais. Mas se eu tentar comprar o azeite, ele vai me tomar 50, 60 no litro. Ou a depender da pureza, muito mais. Por quê? Porque uma coisa é o seu valor antes de passar na prensa de Deus. Outra coisa é o seu valor depois que Deus te espreme e arranca o melhor do que tem em você. Você pode continuar no pacotinho inteirinho para ser colocado em pizza. E alguém tirar e jogar fora. Você já viu alguém jogar azeitona fora na pizzaria? Mas quantas vezes você viu alguém pegar uma garrafa de azeite no ralo e jogar? Por quê? Porque tem um valor dobrado. O valor é diferente. Porque aquele foi espremido. Foi prensado. Pastor, Deus está me espremendo no fundo de uma masmorra. O que eu faço? Adora. Vai ser o único jeito de sair dessa prisão. Adora. É o único jeito de escapar daí. Adora. Até que a prisão comece a tremer pelo poder da adoração. Orará. Vamos falar com Deus. Pode deixar só o fundo aqui. Não precisa nem louvar hoje não. Eu quero só. Pode deixar só isso. Está gostoso demais. De pé, de joelho. Eu oro pelo quê, pastor? Oro por azeite. Peça perdão pelas vezes que você mudou a adoração, porque a circunstância mudou, que o ministro mudou, que alguém mudou.
é Ele. Espírito Santo, meu Deus, é uma presença tão gostosa aqui. Que a tua igreja sinta o que eu estou sentindo nesse altar, Pai. Que a tua igreja sinta o que está se movendo aqui nesse altar. Nós nos submetemos, Deus, à tua vontade. Nós nos submetemos ao teu toque, mesmo que seja para nos espremer. Não entendemos tudo, mas prometemos aceitar a tua escolha. Não entendemos tudo, Deus, mas confiamos no Senhor Jesus. Perdoa-nos pelas vezes que a nossa adoração foi comprometida pelo nosso ego. Perdoa-nos pelas vezes que a nossa adoração foi comprometida pela nossa natureza. E colocamos cordeiro manco diante do teu altar. Que servimos ao Senhor com lâmpadas vazias. Perdoa-nos pelas vezes que o Senhor nos chamou para ser usado, mas nossa lamparina não tinha azeite. Espírito Santo, encontra no meio de nós pessoas que ainda te desejam incondicionalmente. Encontra no meio de nós pessoas que ainda queiram viver o sobrenatural, Deus. Nós não nos importamos, Pai, de perder uma estrutura. Nós não nos importamos, Deus, mas se o som não for o mesmo, se as coisas não forem iguais, só não retire tua unção, só não retire tua unção, só não retire tua unção, Deus, porque é a tua unção que despedaça jugo, a tua unção que muda o cenário, Deus, a tua unção que muda tudo, a tua unção que faz a diferença em meio aos nossos dons, Deus. Espírito Santo, toca-nos, 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 Deus. Muda o nosso cenário, muda a nossa mente, muda o nosso jeito, muda tudo, Pai. Nos torna um reflexo de Cristo. Sim, que quem olhar para nós veja Jesus. Que quem olhar para nós veja Jesus. Que quem olhar para nós veja a tua face, meu mestre. Espírito Santo, mova-nos de dentro para fora. Mova-nos de dentro para fora. Muda por dentro, Pai. Muda-nos por dentro, Deus. Muda-nos por dentro, Jesus. Nós queremos ver a tua face, sentir teu toque, o calor do teu abraço. Abraça-nos agora. Envolva-nos agora, Jesus. Em o nome de Jesus. Em o nome